Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como carregar os dados do IGPM para dentro de um programa em Python para a gente poder utilizar nas nossas análises financeiras. Então, primeiramente, por que eu quero o dado do IGPM? Basicamente, para se fazer uma análise do cenário macroeconômico, é indispensável a gente conhecer algumas variáveis que são básicas, como a inflação, o PIB, a Selic, porque são essas variáveis que guiam o restante da atividade econômica, né? Por exemplo, se a gente analisar aqui, ó, nesse gráfico, quando eu tenho a Selic em azul, o IPCA em laranja e o IGPM em verde, a gente vai ver que uma subida dos índices de inflação, e percebo que o IGPM ele é um índice mais volátil do que o IPCA, ele sobe mais rápido, então ele já pode dar um norte para onde pode ser direcionada a política de juros do Banco Central. Percebo que quando os índices inflacionários sobem, a tendência é que o Banco Central reaja e faça uma subida na Selic. E assim que os índices inflacionários caem, e percebo que o IGPM cai mais rápido também que o IPCA, logo na sequência o Banco Central vai lá e faz uma correção nos juros e derruba a taxa Selic. E assim esse ciclo se perpetua, né? É dessa forma que os ciclos econômicos acontecem. Então, aqui a gente pode ver recentemente que o IGPM deu uma boa subida, o IPCA está correndo atrás, de leve, mas está correndo um pouco atrás, né? Aqui no gráfico a gente pode ver, o que faz com que, a gente pode dar uma olhada aqui no relatório do Boletim Focus do Banco Central, a gente vê que as apostas dos economistas realmente é para que 2019 haja algumas subidas nas taxas de juros. Essa aposta já foi mais alta, já foi até de 8, né? Agora caiu aqui há 4 semanas 7,75 e hoje, no último boletim que saiu, a aposta já é de uma subida de 6,50 para 7,25. Já é conhecido do mercado, né, que quando as taxas de juros sobem, isso impacta negativamente no preço dos ativos especulativos. Não é à toa que lá nos Estados Unidos o Banco Central, o Fed, está subindo um pouco os juros. O índice Dow Jones vem andando de lado durante todo 2018 e o Trump está bravo com o presidente, com a equipe do Federal Reserve, já falou que o único problema na economia dos Estados Unidos é o Fed, porque ele sabe que uma subida aqui na taxa de juros vai fazer com que os ativos especulativos patinem. Então é por isso que a gente está aqui falando sobre o IGPM, porque no meu site, aqui no site irec.com.br, a gente já tem aqui os dados da Selic, já temos aqui também o dado do IPCA e agora está faltando a coleta dos dados do IGPM que a gente vai fazer nesse vídeo. Então vamos vir aqui no meu diretório de trabalho no Linux, lembrando que eu uso o Debian. Vamos ver aqui para vocês verem, meu sistema operacional é o Debian 9, eu utilizo o Python 3 para executar meus programas. E se vocês derem uma olhada aqui, a minha lista de bibliotecas, se vocês instalarem todas essas bibliotecas no sistema de vocês, qualquer código que esteja dentro do meu site vai funcionar, ok? Então aqui, bibliotecas de ciência, de inteligência artificial, de geração de gráficos, está tudo aqui nessa lista de bibliotecas que vocês estão vendo aqui na minha tela. Eu vou criar aqui então um programinha com editor de texto mesmo, não estou usando nenhuma IDE nesse vídeo. Eu vou abrir um editor de texto, você pode abrir o editor da sua preferência. E vamos criar aqui um programa igpm.py. E já, inicialmente, vamos importar aqui as bibliotecas que eu já tenho aqui salvo, as bibliotecas que nós vamos utilizar no decorrer desse vídeo. É uma biblioteca para a gente acessar páginas web para fazer a coleta desse dado do IGPM. Uma biblioteca para a gente utilizar o DataFrame Pandas, que é aquela tabelinha, né? Parece uma planilha do Excel, onde a gente coloca os dados, organiza os dados. Importar aqui uma biblioteca que eu vou fazer interação com o sistema operacional, né? Operating System. Eu vou importar a biblioteca que faz o plot dos gráficos e também uma biblioteca de estilo de gráficos, para o gráfico ficar um pouco mais bonitinho. Então são essas
as bibliotecas que a gente vai usar neste programa. Então, para fazer essa coleta de dados da internet, eu vou utilizar o site do Portal Brasil e vou aqui fazer o acesso ao site. Eu vou fazer aqui, esse aqui é o endereço, né? Se a gente for no site Portal Brasil, nesse link do IGPM, a gente vai ver aqui exatamente os dados que a gente quer, né? Tem aqui até novembro de 2018, onde a gente teve uma equação negativa, e o índice que mais nos interessa, pelo menos o que eu mais utilizo, é o índice acumulado nos últimos 12 meses, que está aqui atualmente em 9,69. A gente vai utilizar então essa coluna aqui e essa coluna do mês e ano, né? A data e o índice acumulado nos últimos 12 meses. Então, é através dessa instrução aqui que a gente acessa aquele site, né? E aí a gente faz uma requisição de leitura naquele site, e aí a gente faz aqui uma requisição de abertura da página. A gente usa a biblioteca Pandas para fazer a leitura do HTML, né? Que ele vai pegar lá daquela página que a gente leu. E então, vamos imprimir essa variável, é um data frame, vamos imprimi-la e vamos ver o que ele está trazendo para a gente até o momento. Eu gosto sempre de ir desenvolvendo o código, imprimindo o que está acontecendo para ver se a gente está no caminho certo. Então vamos executar aqui Python 3, esse programa que eu acabei de salvar lá com o mousepad. Vamos ver, ele deve estar fazendo acesso lá no site Portal Brasil. E está aqui o resultado. Ele trouxe diversas tabelas, né? Ele não trouxe apenas a tabela que a gente quer. Então vamos ver aqui exatamente qual que é a tabela que a gente quer. A gente quer aqui, deve ser deve ser a tabela 3, né? Que está aqui, ó. Tem a primeira tabela, que deve ser a 0, a tabela 1 e a tabela 2. Ou então, se ele começar numerando com 1, vai ser a 1, 2 e 3. E, geralmente, em computação, o computador começa enumerando as coisas com o 0. Então, vamos utilizar aqui a tabela de número 2, né? Aqui seria 0, 1 e 2, para a gente coletar, então, essa coluna aqui do acumulado em 12 meses da tabela 2, que seria também a coluna 0, 1, 2 e 3. Então, seria a tabela 2 e a coluna 0 e a coluna 3 aqui do meu HTML. Então, eu já vou aqui colar essas instruções que fazem essa seleção ali na página Portal Brasil. Eu peguei aqui a coluna, eu disse aqui que a minha variável IGPM agora vai ser o meu IGPM, a tabela 2. Então, eu vou dizer agora que ela é, na verdade, da tabela 2, as colunas 0 e 3. Então, vamos imprimir e ver como está a saída desse programa. Está aqui. Ele fez um índice aqui numeral, e então pegou as colunas mês e ano, né, a data, e pegou o índice acumulado nos últimos 12 meses. Está aqui. Exatamente como a gente queria, né? Perceba que ele não colocou ponto, não colocou vírgula aqui separando as casas decimais. E esse cabeçalho aqui não está muito legal, né? Muito grande. Vamos mudar isso. Vamos cortar fora esse cabeçalho aqui. Eu faço isso com essa instrução. E agora, percebam que o nosso programa em Python ele não conseguiu separar as casas decimais, né? Então percebam que a gente vai ter que dividir isso aqui por algum número que faça com que as casas decimais sejam colocadas. Esse número é basicamente, se a gente cortar aqui 4 zeros, né? Sempre 4 casas decimais, ó. Então a gente divide toda essa coluna por 10.000. Então ele vai colocar o ponto ou a vírgula ali, seja lá o que o programa esteja usando, depende da linguagem, se você está utilizando o formato americano ou está utilizando o formato brasileiro. Então ele já vai colocar isso automaticamente para a gente. E essa separação das casas decimais a gente faz com essas instruções aqui. Basicamente, nós vamos declarar um outro data frame que vai ser o IGPM na coluna 3, divididos por 10.000.
Então a gente vai concatenar esses dois data frames, o GPM e o DF, e o conteúdo vai ser colocado em DF. Então nós vamos ter em DF uma coluna, que vai ser essa coluna aqui, com as casas decimais separadas corretamente. Então nós vamos colocar o conteúdo todo do GPM ao lado do data frame, ao lado do GPM separado com as casas decimais. Vamos chamar as colunas de data, o IGPM antigo, que é o IGPM sem a separação de casas decimais, e o IGPM, ok? Então, a gente vai cortar fora o IGPM sem a separação de casas decimais e vamos dizer que vai existir apenas a data e o IGPM com a separação de casas decimais. Vamos dizer que a data é o nosso índice agora. Perceba que aqui ele tem um índice numeral, né, que vai de 0, 1, 2, 3, até o número de linhas que existiam no data frame. A gente vai cortar isso e a data vai passar a ser o nosso índice do data frame. Então, ao final de todas essas instruções sendo executadas, a gente vai ter apenas a data e o IGPM com a separação das casas decimais. Vamos deletar o IGPM, que a gente não vai mais usar, não tem por que ficar carregando isso na memória. E vamos imprimir agora a nossa nova variável de trabalho, o nosso novo data frame, que é o DF. Vamos ver como está ficando esse código. Opa, aconteceu um erro aqui, porque no site eles colocaram um sinal de menos quando a inflação foi negativa e colocaram um espaço aqui, olha só. É complicado, não tem como trabalhar com esse espaço. Então o Python não sabe trabalhar com esse espaço, então a gente vai ter que, antes de trabalhar com isso, retirar esse espaço, né? E isso a gente faz com essa instrução aqui, onde eu digo para ele fazer o replace, substituir tudo que for espaço por nada. Não tem nada aqui, e aqui tem um espaço, né? Aqui, vou salvar, vamos ver se esse erro some daqui da execução do nosso código. E aqui, pessoal, como o meu sistema ele é um sistema americano, a gente não utiliza vírgula no sistema americano, né? A gente utiliza ponto, então eu vou ter que substituir também tudo que for vírgula por ponto. Então vamos colocar aqui essa instrução, exatamente igual à instrução de cima, só que no lugar de substituir espaço por nada, a gente vai substituir vírgula por ponto. Vamos executar o código e ver agora se esse erro também desaparece. A programação é uma atividade de tentativa e erro, muitas vezes, né? A gente vai fazendo, não tem como saber como o computador vai tratar de tudo, a gente faz, executa, imprime, tem as ideias que mostram as variáveis, facilita o trabalho da programação, mas é dessa forma que a gente vai trabalhando, vai refinando a programação e o programa vai ficando mais elegante. Percebam aqui que a gente já tem a data e a inflação acumulada, o índice acumulado aqui, né? Data, IGPM, índice acumulado em 12 meses. Vocês percebam aqui que o índice ele está sendo exibido, né, aqui no próprio Portal Brasil, ele é colocado do mais recente para o mais antigo. Só que quando a gente está gerando um gráfico, a gente gera o gráfico do mais antigo para o mais recente. Então vamos inverter essa ordem, porque lá na frente a gente vai gerar um gráfico com isso. E isso vai facilitar o nosso trabalho lá na frente. Senão o gráfico vai ficar invertido, não serve para a gente. É só a gente fazer uma instrução. O Python é muito versátil. Com uma instrução a gente corrige isso. Essa instrução aqui. Reverse order. Vou colocar um comentário aqui. Tá? E assim o dataframe já vai ser exibido numa ordem reversa dessa que a gente está exibindo aqui. Então, pessoal, isso que a gente está construindo aqui é um robô. Ele basicamente varre um site da internet, poderia ser qualquer outro site e buscar qualquer outro dado, mas ele busca automaticamente coisas, dados na internet. E isso tem dois problemas. A gente está utilizando a nossa conexão de internet e também está acionando a cada execução do programa o servidor do Portal Brasil para deixar aqui disponível para a gente o índice do IGPM. Imagine milhares de pessoas fazendo isso. A gente vai sobrecarregar o site, o servidor que está disponibilizando os dados para a gente. Então, é mais elegante você baixar os dados uma única vez, gravar num arquivo, então ficar utilizando esse arquivo no seu próprio disco e não ficar acessando a internet toda vez para buscar e carregar esses dados e trabalhar com eles.
Quando o dado for atualizado, você apaga o seu arquivo, vai lá, faz o download do dado atualizado e a partir daí passa novamente a utilizar o seu arquivo local. Não fica acessando a internet toda hora. Armazenar os dados localmente tem essa vantagem de economizar os recursos do servidor que está disponibilizando numa boa vontade para você os dados e também caso o site esteja fora do ar, onde é que você precise fazer uma análise macroeconômica, você tem os dados guardados no seu computador, você não fica dependente da internet, você já tem os dados históricos, você fica dependente da informação online apenas para atualizar esses dados. Então vamos salvar esses dados num arquivo CSV, está aqui, eu vou chamar esse arquivo de GPM, tá? Quando eu executar aqui o programa, a gente vai ver que vai ter um arquivo aqui chamado gpm.csv, que é onde vai estar esse dataframe que a gente está imprimindo aqui na tela agora. Perceba que a ordem já foi revertida, né, do mais antigo para o mais novo. Eu já tenho aqui, vou abrir com o meu LibreOffice, esse arquivo IGPM. E vocês vão ver que os dados agora já estão salvos aqui no meu arquivo de planilha, ó, é um .csv, ó. Perceberam? Agora eu já não preciso mais ficar acionando toda hora o site Portal Brasil. Quando eu quiser carregar, eu vou carregar desse arquivo aqui, que é o arquivo que a gente está vendo aqui, igpm.csv, acabou de ser criado, ó, 18h35, ó, dia 29 de dezembro de 2018, que é quando esse vídeo está sendo gravado. Então agora a gente vai precisar não mais ler do site Portal Brasil, a gente vai precisar ler a partir de um arquivo .csv. Então vamos criar uma função que lê desse arquivo. Essa função vai dizer o seguinte: se o arquivo IGPM existe, é com essa expressão que a gente faz essa pergunta para o programa, né? Se ele existe, então eu venho aqui e leio, né? Pandas, que é a nossa biblioteca que faz a leitura a partir de um arquivo CSV para dentro de um dataframe. Eu passo aqui para essa função o meu formato, que eu quero o TF8, o delimitador de caracteres vai ser o ponto e vírgula, da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, ponto e vírgula, o TF8 para salvar o dataframe dentro de um ponto CSV, então na hora de ler eu também digo que eu quero o TF8, o delimitador é ponto e vírgula, e eu já estou dizendo para ele que a minha coluna de índice vai ser a coluna 0. O que é essa coluna 0? É a coluna de data. Então, a minha data vai ser o índice do meu dataframe. Então, eu imprimo uma mensagem na tela avisando que os dados foram extraídos de um arquivo local, que eu não acessei esses dados da internet. Do contrário, vamos colocar aqui um else, eu vou colocar aqui a indentação. Então, caso esse arquivo aqui, gpm.csv, não exista, então sim ele vai acesso à internet e pega os dados para mim aqui do site Portal Brasil. Mas a partir do momento que ele fez isso a primeira vez, ele passa a pegar os dados do meu arquivo gpm.csv. Caso ele pegue os arquivos da internet, eu vou imprimir uma mensagem aqui dizendo, informando o usuário que os dados foram extraídos da internet. Ok? E vou, então, no final, imprimir o meu dataframe e também já vou aproveitar para gerar um gráfico com esse dado. Vou colocar as instruções aqui que gera o gráfico. É uma biblioteca, uma instrução que vai deixar o estilo do gráfico um pouco mais bonitinho, com grids horizontais e verticais. Eu vou dizer para o meu programa plotar a coluna GPM do meu dataframe. A data vai ficar no meu eixo X, eu estou colocando um label aqui, date. O meu eixo Y eu vou chamar de IGPM. O nome do meu gráfico vai ser IGPM mensal, né? E a localização da legenda é a localização 7. Conforme a gente altera esse número, ele altera a localização aqui da legenda, tá? Então, por exemplo, nitidamente essa legenda aqui não está numa localização legal. Se ela estivesse aqui mais para cima, então seria mais interessante. Então é necessário pegar o manual, vai aparecer aqui rapidinho o manual com o número e o local da legenda.
Então vocês colocam o local que fique mais adequado para o gráfico que vocês estão construindo. Aqui, vamos executar esse programa e ver como ele está saindo. Eu acredito que agora vai ser mais rápido, tá? Aqui a execução mais rápida. Já temos o IGPM mensal em gráfico. E aqui ele deve ter imprimido uma mensagem dizendo assim: dados extraídos do arquivo local. Perceberam? A gente tem um robô. Sim, nós temos um robô que faz acesso à internet, busca automaticamente, atualiza automaticamente os dados para a gente, tá? Nós temos isso. A gente não quer ficar acionando o servidor, sobrecarregando servidores. A data science está crescendo muito, a gente vai acessar demais esses dados, não tem por que a gente ficar sobrecarregando os servidores da internet, então vamos extrair sempre quando possível os dados da nossa base local. Perceba que eu executei uma vez, os dados foram extraídos de um arquivo local. Se eu executar novamente esse programa, vai aparecer aqui na minha tela o gráfico do IGPM mensal e ele vai dizer novamente, dados extraídos do arquivo local. Agora vamos supor que eu acessei lá o site do Portal Brasil e eu vi que eles atualizaram para dezembro os dados, né, do IGPM. Então, se eu utilizar o meu arquivo local, eu só vou ter os dados até novembro. Então eu viria aqui, apagaria meu arquivo IGPM, tá? .csv. Então, executaria meu programa novamente e agora ele vai no site Portal Brasil, porque ele vai cair aqui no else, né? O arquivo existe? Não, não existe. Então, ele vai executar, ele vai buscar no site Portal Brasil esses dados. Os dados vão vir atualizados conforme estiverem no site. E então, a gente vai ver que ele exibiu uma mensagem assim, ó, os dados foram extraídos da internet. Ou seja, ele extraiu da internet a primeira vez, atualizou. Se a gente executar aqui novamente, ele vai exibir aqui o gráfico novamente, só que a mensagem que vai aparecer aqui se a gente vê, ó, os dados foram extraídos do arquivo local. E é dessa forma que a gente tem agora uma coletânea de programas aqui no meu site, airrec.com.br, que possibilita a gente iniciar uma análise macroeconômica com dados de inflação, IPCA e IGPM, dados do PIB, dados da Selic e muitos outros que a gente tem aqui no nosso site. Então, recapitulando um pouquinho aqui o nosso programa, os conceitos importantes que a gente aprendeu nesse vídeo. A gente aprendeu a leitura a partir de arquivo CSV numa base local, a gente aprendeu leitura de data frame a partir de um site na internet, utilizando as tabelas que o site possuir. A gente aprendeu também o conceito de data frame e nós vimos também o plot de dados no gráfico.